Imagina que um dia você começa a sofrer de amnésia. Agora imagine que tudo que você lembra do seu passado é a palavra Tomie. É isso que nós vamos ver não no mangá, mas no filme live action da Tomie. Sim, pra você que não sabe, a Tomie já teve vários filmes live action produzidos lá no Japão. E eu vou contar a história do primeiro filme da Tomie. E eu digo que se você não quiser sofrer de amnésia, eu digo pra você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com um homem carregando alguma coisa em uma sacola. E conforme ele vai caminhando, nós percebemos que durante a caminhada tem, na verdade, uma cabeça dentro dessa sacola. Nós conhecemos então nossa protagonista, a Tsukiko. A Tsukiko ela acaba encontrando com uma amiga ali numa praça, a amiga dela revela que ela tá tirando algumas fotografias e depois disso ela volta para o apartamento dela. Quando ela chega lá, o síndico daqueles apartamentos revela que tem um novo morador na casa de baixo, que esse vai dar menos problema do que o morador anterior. É revelado que esse garoto que tá ali naquele apartamento na parte de baixo é exatamente aquele que estava carregando aquela cabeça num saco. E é quando ele começa a alimentar alguma coisa que está dentro de uma caixa. A Tsukiko então ela vai até uma psicóloga porque após um acidente que ela teve que só ela saiu viva, ela começou a ter amnésia, então ela faz sessões de hipnose para ver se ela consegue recobrar, digamos assim, as memórias. Só que tudo que a Tsukiko fala é que ela tem tido pesadelos à noite e que na maioria deles ela tá sempre coberta de sangue. Mais tarde naquela noite ela vai até a casa do namorado dela, o Saiga, e eles começam a conversar, ele prepara a janta para ela, e em vez da Tsukiko comer, ela começa a tirar fotos da comida. Isso meio que gera um pouco de discussão ali com o Saiga por causa disso. Naquela noite o telefone dela toca, só que quando ela atende, ninguém fala nada. No outro dia ela vai de novo para as sessões de hipnose dela com a psicóloga. Enquanto a psicóloga está avaliando ela depois, ela começa a ouvir as gravações, da sessão de hipnose e ela repara que tudo que a Tsukiko tem falado na maioria das sessões é o nome Tomie. Um tempo depois, o investigador vai até aquela psicóloga que está cuidando do caso da Tsukiko e ele começa a contar algumas coisas para ela um pouco estranhas. Primeiramente, ele mostra uma fotografia de alunos assim, de uma turma da escola e ele fala que dessa turma, 4 pessoas tiraram a própria vida, outros ficaram loucos, tanto que estão presos em um hospital psiquiátrico agora, e que a maioria das pessoas daquela turma acabaram meio que pedindo transferência para outras escolas. E que entre as alunas de lá tem uma garota chamada Tomie, que ela foi morta e desmembrada e ninguém nunca achou as partes do corpo dela. Até aí nenhum problema. O estranho é que ele comenta que 3 meses atrás uma outra Tomie foi meio que registrada em uma delegacia ali perto. E mesmo tendo um sobrenome diferente, ele acredita que seja a mesma garota. Ele também percebeu pelas informações que ele tem que uma das pacientes dela tem dito sempre Tomie durante as sessões de hipnose. Só que a psicóloga fala que não, isso daí é simplesmente alguma coisa que ela balbucia, porque ela tem amnésia, ela não lembra de nada do passado dela desde aquele acidente que ela teve. E é quando aquele detetive fala que essa Tomie tem alguma coisa muito estranha nela. Por algum motivo, o nome dela é dito desde o período Meiji, então ele acha que ela não é simplesmente uma garota normal. Um tempo depois, a Tsukiko está no apartamento dela arrumando as coisas quando ela escuta risadas de criança no andar de baixo, onde esse novo inquilino estava agora. É revelado que de fato tem uma criança ali e que aquele garoto preparou uma comida para ela, só que aquela criança reclama. É quando aquele cara surta, porque tudo que ele faz para ela comer, ela reclama, nada tá bom o suficiente para ela, então ele acaba surtando com ela. Como é uma criança, aquela menina começa a chorar, então ele vai e pede desculpas para ela. Nós vamos até o trabalho do Saiga, que ele trabalha numa espécie de lanchonete ali. Enquanto ele está trabalhando, ele recebe uma ligação. E é quando nós descobrimos que ele está traindo a Tsukiko com a melhor amiga dela. Um tempo depois, a Tsukiko ela tem um pesadelo onde ela está enchendo ali a bacia para ela tomar banho. Só que quando ela vai ver, a bacia ficou cheia de sangue. E que nessa bacia também tem fotografias da Tomie, aquela com a foto dela distorcida, escrita monstro na foto. E quando ela vai pegar essa foto para ver, alguma coisa segura ela. E é quando a Tsukiko acorda. Um tempo depois nós vemos que aquela criança já cresceu, ela já tá na fase basicamente pré-adolescente adulta. E é quando ela fala que vai simplesmente abandonar aquele garoto.
Aquele garoto implora, fala pra ela não ir embora, que ele faz de tudo pra ela, só que ele quer que ela fique com ele pra sempre. E aí quando ela pergunta, você faz de tudo pra eu ficar aqui? Ele fala que sim e tal. Só que ela fala pra ele simplesmente ir pro inferno. Um tempo depois, o investigador ele é chamado porque foi encontrado um corpo morto, e esse corpo é justamente de uma garota que trabalhava como garçonete onde o Saiga trabalha. E é revelado que uma nova garota já assumiu a função dessa garota que morreu lá. Um tempo depois, a Tsukiko acaba encontrando a psicóloga dela numa praça onde elas começam a conversar um pouco. E é quando a psicóloga pergunta se ela sabe quem é Tomiya. Só que a Tsukiko fala que ela não conhece nenhuma Tomiya, não consegue nem mesmo se lembrar de alguém com esse nome. E ela também fala que é isso que incomoda tanto ela, porque após o acidente onde ela perdeu a mãe dela, ela não consegue mais se lembrar de nada e ela se pergunta se algum dia ela vai começar a lembrar do que aconteceu. E é quando a psicóloga percebe que o jeito que ela tá bastante emotiva, começou a chorar quando lembrou da mãe dela e tal. E a psicóloga fala que já que ela não consegue lembrar do passado, isso não impede que ela consiga seguir em frente e construir um futuro para ela. Já que ela não tem passado, que ela tenha pelo menos um futuro e que ela viva o presente agora, que seria isso que a mãe dela iria querer. Um tempo depois, aquele investigador leva a psicóloga até a delegacia, onde ele acabou pegando aquele garoto que estava cuidando da Tomiya no início da história. Aquele policial começa a questionar aquele garoto porque ele tá nessa turma que a Tomiya estava no passado, só que aquele garoto ele não fala nada. E é quando ele revela que aquele tapa-olho que ele tá usando é na verdade para esconder a ferida que ele fez nele mesmo, que ele pegou ácido e jogou no próprio rosto. Aquele investigador continua pressionando ele, só que o garoto apenas chora. O investigador um tempo depois conversa com a psicóloga e ele fala que muitas pessoas falam que ele precisa simplesmente de acompanhamento psiquiátrico, que ele teve algum surto e acabou ficando maluco. Só que o investigador acredita que não, ele acredita que tem alguma coisa oculta por trás. E ele também comenta que é como se tivesse algo sobrenatural em torno dessa Tomiya, porque primeiro, ela é extremamente bonita, e segundo, todo mundo que se aproxima dela acaba surtando e tentando matar ela de alguma forma. Então ele acha que isso não é normal. Só que a psicóloga ela já tá cheia disso e ela fala pro investigador parar de ir atrás dela, porque senão ela vai acabar denunciando ele, falando que ele tá perseguindo ela. Um tempo depois nós vemos todos os funcionários do restaurante onde o Saiga trabalha brigando ferozmente e a gente não sabe o motivo de estarem brigando. Um tempo depois, a amiga da Tsukiko, que tá ficando com o namorado dela, acaba visitando, só que quando ela vê a Tsukiko, ela fala que não é nada e acaba indo embora. No trabalho do Saiga, nós vemos que ele tá falando com alguém no telefone, quando todas as luzes do restaurante acabam sendo desligadas. E é quando a Tomiya vai ali e começa a meio que seduzir ele. Ele fala que não sabe o que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo isso, pra ela parar. Só que é quando ela comenta que ela é amiga da Tsukiko, se a Tsukiko nunca comentou isso com ela. É revelado que todas as pessoas que trabalhavam ali naquele restaurante junto com o Saiga foram encontradas mortas. Um tempo depois, a Tsukiko ela tá saindo de casa quando ela percebe que a porta do apartamento da casa abaixo do dela tá aberto, então ela decide olhar para ver se tá tudo bem. Ela vê que tem lixo por todos os lugares e tal, e que tem um cara que tá morto ali. Nesse momento, um homem acaba pegando ela e afogando ela numa poça de água que tinha na pia, falando que ela não devia se intrometer e entrar na casa dos outros assim. E durante essa sessão de afogamento, onde ela acaba perdendo a consciência, ela se lembra de algumas coisas. Ela se lembra de um homem arrancando a cabeça da Tomiya, só que mesmo assim, o corpo da Tomiya continuava se movendo. Um tempo depois, a Tsukiko acorda, ela tá amarrada naquela maca onde ela fazia sessões de hipnose com a psicóloga e é revelado que a Tomiya tá ali com ela. A Tomiya começa a fazer várias pressões psicológicas nela, falando se ela não lembra dela, falando coisas como da fotografia, por exemplo, mostrando a fotografia que a Tsukiko tinha escrito que ela era uma monstro e que tinha espalhado por toda a escola, e que isso deixou a Tomiya bastante triste. Ela ficou bastante decepcionada com essa atitude da Tsukiko. O detetive ele começa a ligar desesperado para a psicóloga, só que ela não atende, né? Obviamente a Tsukiko junto com o Saiga mataram ela. E é quando eles começam a retirar o corpo do morador da casa de baixo, ali de onde a Tsukiko morava.
Enquanto isso, a pressão psicológica lá continua, ela começa até mesmo a revelar que na verdade o Saiga estava traindo ela com a melhor amiga, por isso que sempre ficava um clima um pouco estranho quando ela ou começava a mexer com fotografias, ou naquele dia que a amiga dela foi pra lá na casa dela e quando viu ela ficou meio sem jeito e foi embora, e isso começa a explicar o que está acontecendo. E mexendo na bolsa da Tsukiko, a Tomie fala que elas não têm uma foto juntas, então ela pega uma câmera fotográfica da Tsukiko e começa a tirar várias fotos dela. E é quando ela fala que vai contar uma coisa pra Tsukiko. Só que antes que ela consiga falar, o Saiga pega uma faca e acaba matando a Tomie esfaqueada. E como a Tsukiko tá amarrada, ele acaba soltando ela. Um tempo depois o investigador chega ali naquele lugar, só que ele não encontra nada. Ele só encontra as coisas lá e a psicóloga morta. Um tempo depois é revelado que a Tsukiko pegou o corpo morto da Tomie e estava meio que descartando ele, jogando ele no meio do mato. Só que mesmo o corpo da Tomie estando sem a cabeça, ele continua se movendo. Um tempo depois a Tsukiko ela vai até uma espécie de lago que tem ali, e nesse lago ela encontra novamente a Tomie ali. A Tsukiko fala que elas não são amigas, não tem motivos para a Tomie continuar perseguindo e atormentando ela. E é quando nós percebemos que a Tomie tem uma espécie de paixão não recíproca da Tsukiko, tanto que ela beija ela e fala que vai terminar o que ela ia contar antes do Saiga interromper ela. Ela fala que na verdade a Tsukiko é a Tomie e a Tomie é a Tsukiko. As duas então começam a rir ali no momento meio que de surto da Tsukiko, só que ainda assim, com uma espécie de sinalizador, ela acaba atacando fogo na Tomie. Um tempo depois nós vemos a Tomie tirando fotos ali em algum lugar, nós vemos que ela tá tentando seguir uma profissão meio que de fotógrafa, só que quando ela chega na casa dela, ela tá arrumando as coisas, ela percebe que tá com uma pinta debaixo do olho direito. É dessa maneira que acaba a história de Tomie. Tá, vamos lá, por onde eu começo? Tá, primeiro, esse filme ele foi lançado em 1998, ou seja, não dá pra questionar a qualidade da imagem, essas coisas, porque é um filme de fato antigo, né? E ele foi o primeiro filme que foi feito da Tomie, certo? O problema desse filme é que parece que ele é um filme que tinha... Esse filme ele tem 1h40, se não me engano, só que parece que no produto bruto, no filme bruto, todas as gravações, tinha no mínimo umas 2h30. E eu digo isso porque se você for assistir o filme de primeira, tem muitas cenas ali que não tem um mínimo de conexões. Vamos lá, primeiro, cara, o que me deixou mais bolado de tudo é o fato da investigação toda em torno da Tomie tá acontecendo. Beleza, a gente sabe, a gente que leu a história, sabe que a Tomie ela perturba várias pessoas ao longo do mundo, né, em várias regiões diferentes, até se bobear em volta do mundo todo, ela tá presente. Só que o fato da investigação existir não faz sentido porque ela não tem motivos para existir. Beleza, você pode pegar que o fato de uma garota ter sido morta e ter sido desmembrada e que de fato depois disso todos os membros ali da sala que essa garota estava meio que foram ao colapso, uns se mataram, outros foram transferidos, outros ficaram doentes da cabeça. Beleza, é uma coisa bizarra que deve sim ser investigada. O fato da investigação ter sido começada, ao que dá a entender no filme, não foi nem esse o caso. Não é como se ele estivesse investigando o que aconteceu para essa garota ser morta e desmembrada. Porque ao que dá a entender no filme, eles sabem que isso aconteceu. Alguém matou uma garota, desmembrou o corpo dela, tanto que ele fala várias vezes no filme que o corpo dela nunca foi encontrado. Só que aí parece que muito mais o início da investigação é do fato de que existiu uma garota chamada Tomie aqui e 3 meses depois, em uma delegacia distante, uma outra garota chamada Tomie também foi registrada. E o simples fato dele dar início à investigação é um talvez. Ele não tem nada além de um talvez seja a mesma pessoa. Cara, não faz sentido. É como se, por exemplo, meu nome é Matheus, certo? Meu nome é Matheus. Vamos supor que eu moro aqui em São Paulo, né? Aí uma pessoa lá do, sei lá, do Pará também chama Matheus Oliveira. Significa que sou eu? Cara, não sou eu. Ele não tem digamos assim, uma prova. Pô, é a mesma pessoa, tem foto, tem tudo. Não tem. Então, qual o motivo de você ir atrás da Tomie? E vamos lá, outra coisa que eu acho muito estúpida é que eles não conseguiram transmitir toda essa mitologia que a Tomie tem dos mangás pro filme, e isso eu acho uma coisa muito decepcionante, porque de toda forma, se você for pegar a história, a sinopse básica da Tomie, é uma coisa simples de você adaptar. Tanto que quando eu fiz a história da Tomie, várias pessoas falaram sobre uma série, que eu não lembro agora o nome da série, mas tá aí pra vocês verem a série,
que ela é basicamente a história da Tomie, então de fato é uma coisa fácil de adaptar. E depois consegue piorar ainda mais pelo fato do investigador achar que ela tem uma espécie de poderes sobrenaturais. E quando ele vai dar esse motivo sobrenatural por trás, é risível, ele é ridículo, ele é idiota. Porque um dos motivos que ele dá é que a Tomie é extremamente bonita. Cara, se ele pegasse, tem tanta coisa bizarra que dava pra pegar da Tomie, o fato das fotos, cara. As fotos elas aparecem ali, ou seja, isso é um fato, cara. Se você pegar a foto de uma mulher e tem uma foto distorcida do rosto dela, não sei você, mas eu não chegaria perto dessa mulher nem por um decreto, saca? Agora não, um dos motivos dele achar que tem um poder sobrenatural na Tomie é porque ela é extremamente bonita. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso daí não deveria ser nem considerado um argumento. Só que agora, pelo que esse cara dá a entender, olha, isso daí é um outro argumento que não cola, saca? Porque ele fala que o nome Tomie é registrado desde o período Meiji. E cara, dane-se. Cara, na Bíblia tem um brother chamado Mateus. Isso significa que sou eu? Não, cara, não sou eu, cara. Não sabe, não dá, parece que todos os motivos dessa investigação existir são basicamente a única coisa que eu consegui pensar quando eu tava terminando de escrever o roteiro do filme. Foi que esse cara tem obsessão na Tomie. Esse seria o único motivo que teria uma explicação razoável para ele estar perseguindo isso. Ele tá apenas, sei lá, dando desculpas para investigar. E cara, vamos lá, eu acho que eles desperdiçaram uma oportunidade muito boa de fazer uma coisa massa. Por quê? Se você ouviu o nome Tsukiko e você viu os vídeos que eu fiz contando a história da Tomie, você sabe que a Tsukiko, ela aparece, ela passa uma boa parte da história acompanhando as tretas que acontecem com a Tomie, sabe? Essa é uma personagem que de fato ela existe nas histórias, tanto que eles citam o momento que acontece aqui nesse volume, no volume 1 da Tomie, onde ela pega aquelas fotos deformadas da Tomie deformadas e espalha para a escola inteira. Isso é citado no filme. Então eu não sei porque que simplesmente eles não pegaram tudo que acontece no volume 1 e adaptaram isso pro mangá, pro filme no caso. E o problema também vamos lá, se eles querem falar que beleza, todos os homens desse filme aqui surtam por causa da Tomie, o filme não deixa isso claro, porque quando você vai, por exemplo, na parte onde os caras que trabalham no mesmo lugar que o Saiga trabalham, eles estão brigando do mais absolutamente nada. E até o final do filme, eles não mostram o rosto da Tomie. Então, para quem tá assistindo e não conhece o mangá, como eu ou como várias pessoas que leram ou que assistiram os meus vídeos aqui, não sabem quem é essa personagem. Porque sim, parece que esse filme foi muito mais um filme que ele se preocupou em agradar as pessoas que conheceram o mangá, porque eu vou falar, se você assistiu o filme e não conhece o mangá, vai ter muita lacuna ali que você não vai entender. E na parte no início do meu review que eu falei que parece que tem partes cortadas. Cara, a parte que o cara ataca a Tsukiko e afoga ela. 1. Quem é esse cara? 2. Por que ele atacou ela? Na parte que a amiga da Tomie vai visitar ela, vê ela, fica meio sem jeito e vai embora, a Tsukiko segue ela, mas não mostra por que ela seguiu ela. Se ela só simplesmente pegou as coisas dela e saiu, porque ela tinha que fazer alguma outra coisa. Se ela pegou pra seguir a amiga dela, não tem continuidade as cenas, sabe? Então é algo que fica muito assim, sei lá, cara, fica muito estranho esse filme. Como eu falei, esse é o primeiro filme de vários. Se não me engano, o último filme da Tomie foi feito em 2010 ou 2020, eu não tô lembrado agora. Eu não sei se esses filmes têm uma espécie de continuidade entre eles. Se tem o filme 1, aí o filme 2 se conecta, o filme 3 se conecta. Eu não sei. Sei lá, cara. Eu não gosto de dar nota pra filme, por isso eu nem vou dar. Mas eu diria que esse filme foi bastante decepcionante. Tem outros filmes pra assistir ainda da Tomie, mas eu posso dizer que já começamos muito mal. Mas diz aí o que vocês acharam da história desse filme. Se vocês quiserem assistir esse filme da Tomie, você encontra ele aqui mesmo no YouTube. É só você procurar bem. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam do filme de Tomie. Vocês já assistiram os meus vídeos falando da história da Tomie? Vocês já leram o mangá? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história da Tomie ou desse filme. Mas então é isso, pessoal. Agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.